Olá, amigos da Companhia do Xadrez! Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui. Neste vídeo nós vamos começar uma minissérie de 6 vídeos onde nós vamos trazer as partidas de Garry Kasparov enfrentando a seleção brasileira. Você sabia que o Garry Kasparov esteve aqui no Brasil em janeiro de 1996, enfrentando uma equipe brasileira formada por 6 grandes jogadores? Se você não sabia, bom, onde que eu peguei essa informação? Eu já sabia que ele tinha enfrentado porque eu tenho este livro aqui, magistral, né, o Xadrez Magistral de Garry Kasparov, do David Sokolic. Eu já tinha esse livro, vendi, deu um remember, comprei de novo, mas eu já tinha visto as partidas contra essa seleção. Eu também tinha uma revistinha, tá aqui a revistinha. Essa aqui vai dar um remember em muita gente. É o Xadrez Alternativo, a visita do... Opa, deixa eu alinhar aqui. A visita do Garry Kasparov no Brasil. Também traz as partidas. Eu gosto muito do livro porque o livro traz as partidas comentadas pelos jogadores que enfrentaram Kasparov nessa simultânea. Então foi uma simultânea do Kasparov contra a equipe brasileira. Aqui tem várias informações no livro sobre essa visita. Eu não vou ler tudo porque senão vai ficar comprido demais. Vocês querem ver a partida aqui já do Márcio Miranda, é a primeira que eu vou trazer. Mas o Márcio Miranda é um dos jogadores. Os outros jogadores que comporam essa equipe foram o grande mestre Gilberto Milos, o na época mestre internacional Darcy Lima, hoje grande mestre, os 2 campeões brasileiros, o mestre internacional na época Giovanni Vescovi, hoje também grande mestre e também campeão brasileiro, M.I. Christian Totti, campeão brasileiro cadete de 1983 e vice-campeão da primeira Copa Latino-Americana em 1991. Carlos Eduardo Gouveia, bicampeão brasileiro de 1975 e 1987, e o Márcio Miranda, campeão brasileiro de 1974, o Campeonato Brasileiro de 1974, inclusive, que foi dividido aí o Márcio Miranda com o Alexandre Segal. Então bem bacana aí a história. Lembrando, cada jogador tinha 2 horas, tem uma informação aqui, 2 horas e meia para jogar a sua partida, e o Kasparov dispunha do mesmo tempo para jogar todas as 6 partidas. O Kasparov teve que jogar rápido, né? E aqui ele diz que o Kasparov iria se preparar, né, numa entrevista coletiva que teve 2 dias antes dessa simultânea. O Kasparov falou: vou me preparar para a equipe brasileira, amanhã vou me preparar e meu prognóstico é que eu vou vencer a equipe brasileira por 4-2. O que aconteceu nas partidas você verá nessa sequência de vídeos. Esses 6 vídeos, a começar com este, vocês vão ver o resultado desta simultânea do Kasparov contra a equipe brasileira. Teve 500 pessoas de espectadores ali assistindo a simultânea e foi bem bacana. Kasparov ainda ministrou uma palestra no Ministério da Fazenda no tema xadrez informático. Eu queria estar lá. Nessa época eu ainda não, acho que eu não treinava. Eu estava começando a treinar xadrez nessa época, 96, exatamente. Estava começando a gostar de xadrez quando o Kasparov ministrou essa palestra. Eu adoraria estar lá, né? Voltar no tempo e ver essa palestra onde ele falou como ele usava o computador para suas análises e para armazenar partidas. Um fato interessante é que essa simultânea ocorreu um pouco antes do grande match Homem versus Máquina, o primeiro match do Garry Kasparov contra Deep Blue, onde ele venceu o Deep Blue. O primeiro match ele venceu, botou $400 mil no bolso e ficou felizinho da vida, né? Então, vamos ver a partida do Márcio Miranda. Este livro aqui, se vocês puderem achar num sebo, se vocês puderem comprar de alguém, David Sokolic, que eu amo esse livro, Xadrez Magistral de Garry Kasparov, 1400 partidas do campeão. Neste livro tem as partidas comentadas pelos próprios oponentes do Kasparov, os próprios jogadores aqui da seleção brasileira, comentando as suas partidas contra o Garry Kasparov. Então a gente vai fazer algumas referências de vez em quando ao que esses jogadores falaram de suas partidas. Muito bem.
Vamos começar então com Márcio Miranda, campeão brasileiro em 1974, várias vezes campeão mineiro, campeão também carioca. Ele foi residir lá no Rio de Janeiro e foi campeão carioca. E está aqui enfrentando Garry Kasparov, o ogro de Baku. Vamos para a partida então. Vamos com Márcio Miranda jogando aqui o lance D4. Vem cavalo F6. Diz o Márcio Miranda que ele se preparou para a defesa índia do rei, uma das principais armas do Garry Kasparov aqui contra peão de dama. Então aqui ele jogou cavalo F3, esperando já um G6. Diz ele que o Kasparov até quase chegou a tocar no peão de G, este peão, mas recuou, deu uma boa mirada, aquela mirada assassina de Garry Kasparov no Márcio Miranda, e foi para a próxima mesa e não jogou o lance. Depois ele volta para sua mesa e joga rapidamente o lance E6. E aí o Márcio Miranda falou assim, bom, beleza, quer jogar E6? Eu estou preparado para isso também, eu vou jogar a Índia da dama. E a partida continuou com G3. Ele aguarda então aqui o lance B6 para entrar na Índia da dama. Mas o Kasparov manda o lance B5 e tira ele da preparação. Então, detalhe aí que o Márcio Miranda coloca quando comenta a partida. A partida continua aqui com o bispo G2, normalmente, fianquentando o bispo, vem bispo B7, roque, C5 do Kasparov, já batendo no centro, C3 do Márcio Miranda segurando aqui D4, e agora cavalo A6, que foi um lance que o Márcio Miranda considerou um lance esquisito na época, mas que faz sentido, né? Faz um pouco de sentido porque o cavalo já libera a possibilidade dessa torre jogar para C8, e depois de uma troca no centro, por exemplo, C por D4, C por D4, o cavalo pode saltar para B4 com apoio de torre e ficar ameaçando entrar em C2. Tem sempre umas malandragens aqui com esse cavalo A6. A partida vai continuar com o bispo G5. Márcio Miranda falou assim, vou jogar sólido, já não é tão conhecida essa posição para mim, então vou jogar sólido, desenvolver minhas peças e ver quais são as intenções do campeão mundial. Aí vem aqui bispo E7, cavalo de B, D2, roque e o lance A3. Um lance aqui para segurar B4. Por quê? Porque ele está querendo marcar os movimentos do cavalo de A6. Então ele quer manter o peão em D4 e quer manter um peão guardando a casa aqui B4. O peão em A3 vai marcar B4, o peão em D4 vai marcar C5. Então se esse cavalo quiser mover-se, vai se mover lá para trás. Não quero nada de cavalo saltando para cima de mim aqui não, né? Então vem aqui o lance torre C8 do Garry Kasparov, torre 1 agora do Márcio Miranda. A partida continua com C por D4, C por D4 e H6. Depois de H6, bispo por F6, bispo por F6. E aqui o lance E3, que o Márcio Miranda comenta que jogou E3 e não E4, porque ele entende que o lance E4 daria um pouco mais de jogo para os bispos. O peão de D4 não estaria tão protegido como está agora com o peão em E3. Então, por isso, ele considerou jogar aqui E3. Kasparov segue aqui com D6, controlando as casas centrais. Vem dama B1. E aqui o lance dama B6. Vem dama D3. Márcio Miranda joga dama D3. Kasparov agora vai reposicionar o seu cavalo. Já viu que foi marcado ali pelos peões adversários. Volta lá para B8. Voltou para B8. Vem torre de AC1. Disputando a coluna, cavalo D7, Kasparov, vem H4 do Márcio Miranda, que é um momento interessante, um momento meio crítico. Ele joga um H4 com a ideia de jogar cavalo H2 e poder trocar os bispos de casas brancas. É bom trocar peça com Kasparov, né? Trocar as peças, está aqui uma posição onde nós vemos que temos uma cadeia de peões simétrica, um peão em frente do outro aqui, tudo simétrico, então trocar as peças aí facilita aí para um final ali mais ou menos igualado, arrancar um empatezinho do campeão mundial, não é para qualquer um, né? E dá aquele ânimo na gente, né? Pô, empatei com o Kasparov, é isso aí. Então joga um H4 aqui e está preparando aqui o cavalo H2. Kasparov, na sua máxima profundidade, vai se preparar aqui para aproveitar este lance, esse lance H4.
a gente vai notar que o Kasparov vai mirar toda a sua força aqui em G3 daqui a pouco, que é um ponto que ficou agora protegido só pelo peão de F2. Tá? Vocês devem estar se perguntando, pô, como que ele vai fazer isso? Para tu ver a profundidade do homem. Bem, H4 ele joga bispo P7, cavalo H2 e aqui o Kasparov joga D5. Nada de trocas, vamos jogar a partida. Joga o D5, vem agora o bispo F1, Márcio Miranda jogando fino aqui, batendo aqui em B5, tá? Duas peças batendo em B5, Kasparov manda aqui para B4, vem o lance A4 para não deixar abrir a posição. E agora o lance A6 fino do Kasparov, impedindo uma proposta de troca de damas aqui em B5, né? Não é bobo o Kasparov, né? Joga um A6, fica aguardando aqui o cavalo HF3 do Márcio Miranda, vem bispo D6. Ó, já botou o bispo para ficar paquerando ali o peão em G3. Vem dama B3 aqui do Márcio Miranda. E agora dama A5 do Kasparov, que eu achei interessante, né? Dama A5 para jogar um cavalo B6 e botar pressão aqui em C4 e botando essa pressão ele já ganha um tempo, né? A manobra de cavalo aqui para B6 e C4 também está em foco, então muito interessante o dama A5 do Kasparov. A partida segue com bispo D3. O Márcio Miranda percebeu que vai tomar pressão ali, jogou bispo D3, vem cavalo B6, ele joga um bispo C2 maroto, segurando a 4 e já podendo passar a dama para D3 para poder ameaçar aquele mate maroto em H7. Vem o lance cavalo C4, aqui é um momento importante, onde o Márcio Miranda joga dama D3, ameaçando entrar em H7. Aqui eu vou fazer uma pausa, o Márcio Miranda não comenta isso no livro, eu estou aqui ajudado, claro, pelo meu Stockfish Nui, na minha máquina mais ou menos aqui, e aqui ele sugere um lance interessante, o Stockfish Nui joga aqui um lance como E4, E4 que fica ameaçando jogar E5, e esse peão não pode ser capturado, porque senão cai o cavalo ali em E4. Então seria uma maneira interessante de lutar pela igualdade. Mas vamos ver aqui o dama D3. Aqui depois de cavalo C4, dama D3 ameaçando o mate. Qual é o lance do Kasparov aqui? Como ele jogou nessa posição? Ele joga aqui o lance F5. Já não deixa o Márcio Miranda adentrar a linha H7. Esse peão em F5 pode não só controlar aqui a casa E4, mas invadir aqui F4 em algum momento. Vem F5, agora torre B1 para segurar B2, o lance dama C7, formando a máquina contra G3, está preparando esse sacrifício. Márcio Miranda viu o sacrifício, ele comenta que ele viu o sacrifício, mas ele falou assim, vou encarar, eu não tenho muito o que fazer, se eu jogar aqui passivamente demais, eu vou acabar sendo amassado pelo Kasparov, então eu vou deixar ele tomar e vou fazer aqui um lance para tentar disputar aqui a coluna C. Ele joga aqui o lance torre de EC1. É interessante algo que ele fala no livro, que o Kasparov citou, né? Que o xadrez é a arte de provocar a crise e administrar o caos resultante. Então, ele diz aqui, o Márcio Miranda, que a posição no tabuleiro está pronta para a crise. E aí resta saber quem vai administrar melhor o caos resultante. Ele joga a torre de EC1, permite o sacrifício, e o Kasparov não pensou duas vezes, entra em modo ogro de Baku e manda bispo por G3. Vem F por G3, dama por G3, cheque, rei F1, tentando sair do fogo, e aqui vem F4. F4 do Kasparov com ruindade, que permite que o Márcio Miranda entre lá em H7 e o rei tem que sair por F7 na frente da torre. O ponto é que o Kasparov acredita que realmente rei F7 rei E7 é muito fácil de se fazer para continuar esse ataque com dama e torre em cima do rei. Então ele joga o F4 direto. Aqui eu vou sugerir, junto com o Stockfish Nui,
depois de rei F1, um lance interessante aqui, que é o lance B3. Olha só que interessante o lance B3, o lance que visa desviar peças, né? Se toma de dama, a dama já está desviada daquela máquina lá contra H7. Se toma de bispo, também já não tem mais a máquina contra H7. Se o bispo foge para D1, também não tem mais a máquina. Se toma de cavalo, cai o cavalo de F3. Então, profundo, né? Podia jogar um B3 e depois aqui de um bispo por B3, continuar com F4, ameaçando tudo que o Kasparov quis ameaçar contra a posição do rei adversário, aproveitando aqui a coluna F. Mas ele jogou direto, provavelmente deve ter visto ali o B3, né? Mas jogou aqui direto um F4, falou assim, quer saber, eu quero complicação, eu quero jogar tormenta no tabuleiro. Joga aqui o F4, vem dama H7 do Márcio Miranda, rei F7 e aqui cavalo G5. Cavalo G5 que Márcio Miranda considerou o último e grave erro dele na partida. Ele sugeriu que uma linha menos pior fosse com E por F4. Tá? E por F4. E depois de rei E7, rei E2, toma, torre por F4, fica ameaçando um monte de coisa aqui, né? Torre F1 para impedir, cheque, rei E3 é a única, toma em H4, torre F2, cheque, cavalo F3 e torre F8 era uma linha menos pior, mas que ele considera que as pretas estão sempre tendo muita vantagem na posição, o ataque é difícil de segurar. Mas vamos lá, vamos com o cavalo G5. O que aconteceu depois de cavalo G5? Veio a tomada do Kasparov aqui em G5, agora cavalo por C4, F por E3, o Kasparov nem quis tomar em C4, tomou em E3, ameaçando mate, maroto aqui em F2, cavalo por E3, dama por E3 e agora rei G2 para não tomar aquele cheque na coluna F. Vem então dama por D4 do Kasparov, que elimina o peão de D4 e defende por sua vez a casa G7. Em algum momento esse peão de D pode avançar e o bispo renasce aqui para o ataque. A partida durou aqui mais alguns lances, depois de dama G6 cheque, veio rei E7, dama por G5 cheque e o Márcio Miranda resolveu abandonar a partida porque ele está com 2 peões a menos e não quer jogar essa posição contra o campeão mundial com 2 peões a menos, resolveu ali elegantemente abandonar a partida. Essa foi uma das partidas, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito dessa partida. O Márcio Miranda comenta que essa partida lhe foi muito instrutiva e o campeão mundial mostrando, né, toda a sua agressividade, sua profundidade estratégica e posicional. Então, uma partida bastante instrutiva. Se você gostou, deixa aí os seus comentários e quero saber se vocês querem o próximo vídeo com mais uma partida do campeão mundial Garry Kasparov contra mais um membro da equipe brasileira ali de 1996. Coloque aí nos comentários, deixe o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos, chama o pessoal aí para assistir essas partidas do Garry Kasparov contra a seleção brasileira e a gente se vê então no próximo vídeo dessa série. Aquele abraço e até lá.